A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para a minha família, a paz do Senhor Jesus para todas as famílias, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor Deus por mais essa oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos acordou, mais um dia o Senhor tem nos colocado de pé. Por isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor. O céu se agrada quando temos um coração agradecido, quando agradecemos a Deus, como está escrito na palavra de Deus, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então devemos agradecer a Deus por todas as coisas, porque tudo está sob o controle do nosso Deus. Todas as coisas acontecem quando o nosso Deus permite. Por isso devemos agradecer a Deus por todas as coisas. E graças a Deus por isso, né? Que nós temos um Deus poderoso que cuida de nós, que cuida da nossa família, que cuida de nós melhor que nós mesmos. Por isso, nesta tarde eu quero louvar e exaltar a Deus por essa oportunidade, por este dia, pelo ar que respiro, pelo perdão dos meus pecados, pelo nome escrito no livro da vida do Cordeiro, louvando a Deus também pela vida da minha família, pela vida de todas as famílias que todos os dias ora conosco, vocês que já fizeram as suas inscrições no nosso canal, que têm partilhado nossos vídeos, que têm dado seus likes, os irmãos que mandam mensagem, Deus continue abençoando a vida de todos vocês, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus para a nossa meditação antes de orar, de dobrar os meus joelhos, para entrar na presença de Deus. Eu quero, como de costume, trazer uma palavra de reflexão para a nossa meditação. A palavra que eu quero ler na noite deste dia, na tarde deste dia, é Atos dos Apóstolos, Atos, que é o livro do Espírito Santo, né? Como falamos, né? Glória a Deus, que diz assim, o tema é Pedro, cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Glória a Jesus. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Vocês depois podem ler o capítulo todo, né? Capítulo 3, mas eu vou ficar até por aqui. Nesse capítulo 3, onde narra a história de um homem coxo de nascença. Então, Pedro e João, eles estavam indo orar, né? Do templo, na hora nona. E quando aquele homem, ele olha para eles, pedindo uma esmola, porque a sua vida rotineira era aquela de estar ali mendigando. E quando eles vê Pedro e João, ele pede uma esmola e Pedro, dizendo para ele junto com João: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia, louvado seja Deus, que Deus tremendo, não é? Este milagre demonstra o poder contínuo de Jesus após a sua ascensão. Após Jesus subir para o Pai, ele deu poder, né, autoridade para os discípulos
resultando em um sermão que Pedro chama também as pessoas que ali estavam ao arrependimento, fé e restauração através de Jesus. Pedro e João encontram um mendigo coxo, mais de 40 anos, na condição que ele estava de pedir esmola. Então Pedro declara: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, ou levanta e anda. O homem é instantaneamente curado. Então aquele homem, quando Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eles não tinham bens material, mas eles tinham muito mais que isso. Eles tinham autoridade, eles tinham o poder de Deus na vida deles, tanto que ele exerce essa autoridade do nome de Jesus, ordenando que aquele homem levantasse e andasse. Isso aconteceu instantaneamente. Aquele homem foi curado. Então aquele homem que era um mendigo, que era um paralítico desde nascença, ele começa a saltar e começa a louvar a Deus. Então uma multidão se reúne perplexa, o povo ficaram assustados, atônitos. Então Pedro enfatiza que a cura não ocorreu por seu próprio poder ou santidade, mas sim pelo poder de Jesus, a quem o povo rejeitou, mas Deus ressuscitou dos mortos. O povo pensava que era Pedro, que era João que tinha operado aquele milagre, mas Pedro, ele mostrou para o povo: não fomos nós, não foi a nossa santidade, mas foi Jesus, aquele que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram. Ele é quem levantou esse paralítico, porque Jesus está vivo, Deus ressuscitou ele dos mortos. Então Pedro chama a nação ao arrependimento, chamando Jesus de autor da vida, santo e justo, indicando que a verdadeira transformação vem pela fé em seu nome. Glória a Jesus. O capítulo mostra que o Evangelho transforma realidades estagnadas, oferecendo a mais do que uma ajuda material, do que o ouro, do que a prata, mas sim a restauração espiritual e física, porque aquele homem, além dele receber a cura física, ele também agora ele começa a saltar e louvar a Deus. Ele entra no templo, agora ele passa a servir a Jesus. Esse é o evangelho do poder de Deus, que não só cura o físico, mas cura também a alma, transforma. Glória a Jesus. O capítulo 3 é uma demonstração de que o Espírito Santo capacitou os apóstolos a continuarem a obra de Jesus, focando na fé no nome de Jesus como a fonte de poder e salvação. Louvado seja Deus, porque Pedro chama o povo aqui para arrepender-se. Glória a Jesus. E Jesus, assim como ele operou aqui na vida deste homem, ele também opera hoje. No versículo 19 de Atos 3, a palavra diz: arrependei-vos. Foi isso que Pedro disse para aquela multidão atônita: e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, essa palavra é a palavra de Deus, é o evangelho da verdade, é o evangelho da salvação. Pedro pregou o arrependimento para aquela multidão, e nosso dia também não é diferente. A humanidade precisa se arrepender dos seus pecados e converter-se dos seus pecados, reconhecendo que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Aleluia. E Pedro ainda enfatiza que quando alguém se arrepende, se converte, os pecados é apagado, os pecados é perdoado. E aí vem o tempo do refrigério pela presença de Deus. Foi isso que aconteceu na vida daquele homem paralítico. Foi isso que aconteceu quando ele, aleluia, recebe aquela palavra, aleluia, da parte de Deus, que os apóstolos
ministraram sobre a vida deles. Eles eram cheios do Espírito Santo. Aleluia, eles eram um homem que tinha um compromisso com Deus, com a sua palavra. Ele não era homens vazios. Tanto é que eles estavam indo à hora nona para o templo orar, para buscar a Deus. E em nosso dia não é diferente. Quantos estão à margem da vida? Quantos estão como aquele homem à beira do caminho ou nas portas? Aquele homem estava na porta do templo. Aleluia! E ele de costume pedia esmola. E acredito que ele estava esperando receber uma esmola. Quando Pedro e João falaram, olha para nós, chamaram a responsabilidade para eles. Bem verdade, eles não tinham coisas materiais, mas eles tinham muito mais. Eles tinham o poder de Deus atuando nele, o poder do Espírito Santo. E nós, como igreja, também temos uma responsabilidade. Aleluia, de anunciar o evangelho da salvação, de curar os enfermos, de anunciar a salvação que há em Jesus, porque somente Jesus salva. Por isso eu te convido na noite deste dia, para que você também seja alcançado pelo evangelho da salvação. Arrependa-se dos seus pecados. Deixa essa vida que você tem vivido, vida que não agrada a Deus. Aleluia, aqui porque converter é mudar de vida, é voltar, é sair do caminho errado, é voltar atrás dos seus atos pecaminosos e entrar pelo caminho da vereda da justiça, entregando sua vida a Jesus, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te louvar, Senhor, na noite deste dia, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor me concede de mais um dia, Senhor. Poder dobrar os meus joelhos, Pai, para te agradecer por essa oportunidade. Meu Deus e Pai, de estar aqui, meu Deus, trazendo uma palavra, Senhor, da sua paz, Senhor, para os corações, meu Deus, assim como aquele homem na porta do templo, como aquele homem que estava mendigando, como aquele homem que tinha uma vida, meu Pai, Senhor, ali, meu Deus, paralítico, sem poder andar. Mas naquele dia o Senhor preparou que Pedro e João entraram ali para orar. E eles eram cheios do teu Espírito Santo. Eles eram um homem que tinha autoridade que está no teu nome. Essa autoridade que o Senhor dá a todo aquele que vive em santidade. Pai, há quantos que estão na margem do caminho, na beira do caminho. Há quantos que estão na sarjeta, Senhor, jogados, meu Pai, esperando receber alguma coisa. Pai, como aquele homem que esperava receber uma prata ou um ouro, uma esmola. Mas naquele dia, acredito, o Senhor marcou o encontro com eles através dos teus dois servos. Porque o teu Espírito Santo habitava na vida de Pedro e João, como eu creio que habita na minha e na vida de alguns aqui na terra. Pai, eles usaram a autoridade que o Senhor concedeu a eles através do teu nome, Cristo Jesus. Pai, eles receberam além daquilo que eles esperavam, porque eles receberam a salvação que há em Cristo Jesus. Eles receberam a cura, Senhor, a cura do seu corpo físico, Pai. Porque dentro do ventre da sua mãe, aquele homem era paralítico. Aquele homem não podia andar, ele não podia se locomover de um lugar para o outro. Tanto é que a tua palavra nos disse é o que pessoas levavam ele, Senhor, para ali mendigar. Mas naquele dia, meu Pai, Pedro e João estavam indo orar, meu Pai. E eles eram homens revestidos do teu poder, ó Deus. Eles eram homens cheios da tua unção, capacitados pelo teu Espírito. E aquele homem pôde receber uma palavra de vida eterna.
Aquele homem pôde conhecer, Senhor, o teu poder agindo através de 2 homens que se colocaram em tuas mãos sem reserva. Ah, Senhor, e não somente ele, mas a multidão que quando viu o Senhor operando na vida daquele homem, através dos apóstolos, Senhor, a multidão ficou atônita. E Pedro, Senhor, na unção do teu Espírito, começa a pregar a tua palavra, Senhor. Nos ajude neste tempo, Pai querido, a fazer a diferença por onde passarmos, meu Deus. Porque vivemos tempo em que, Senhor, há vidas, meu Pai, esperando receber, meu Deus, algo. E muitos de nós, Senhor, não tem nada, tem até ouro, tem até prata, tem coisas materiais, meu Deus. Mas não tem, Senhor, a autoridade do teu nome. São pessoas vazias, meu Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia, nos levante na unção do teu Espírito Santo. Porque só assim vamos alcançar vidas para o teu reino. Só assim o mundo vai ver o teu poder sendo manifestado, Pai, em nós, através de nós. Porque Pedro e João pregou a tua palavra para a multidão. Quando aquela multidão quer atribuir, Senhor, esta glória, este poder, esta ação divina do teu Espírito na vida daquele homem coxo. Mas Pedro sabia o seu lugar. Pedro sabia que a glória pertence ao Senhor. Então Pedro diz para a multidão: vocês estão pensando que é por nossa santidade? Não. Quem operou na vida deste homem foi Jesus. Aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Foi Ele quem levantou este homem, foi Ele quem curou este homem. Senhor, e Pedro pega o arrependimento, nos ajude a termos essa sensibilidade. Nos ajude, Senhor, sempre diminuir, reconhecendo que é o Senhor quem atua e quem age em nossa vida, e que a honra e a glória sempre é do Senhor. Oh, meu Deus, que assim como o Senhor usou Pedro e João para alcançar aquele homem e aquela multidão que ali estava ao redor, nos ajude, Senhor, nesta última hora, a alcançar, Senhor, as vidas, a alma, aqueles que estão paralíticos, Pai, como aquele homem que não podia se locomover, mas a partir daquele dia ele pôde levantar, e a tua palavra diz que ele entrou no templo louvando, saltando. Oh, meu Deus, o Senhor mudou a história daquele homem. Muda a história, Senhor, desta vida. Muda a história desta moça, deste moço. Muda a história dessa pessoa que está caída na sarjeta, meu Deus. Que está esperando, Senhor, receber algo. Meu Deus, mas eu acredito que o Senhor tem algo além daquilo que ela espera. O Senhor tem a salvação que há em Cristo Jesus. Ó Deus, por isso eu oro, meu Deus, alcance os perdidos. Alcance os caídos, alcance, Senhor, aquele que está prostrado no lamaçal do pecado, que a tua palavra alcance na noite deste dia, meu Deus. Que haja salvação nesta casa, que haja salvação nesta família, que haja salvação na minha família, Pai. Assim como o Senhor salvou, Senhor, este paralítico, esse coxo de nascença. Porque para o Senhor não há impossível. O Senhor é um Deus que tem poder sobre todas as coisas, sobre o homem. Deus, sobre as enfermidades, vai repreendendo toda enfermidade. Vai repreendendo toda doença, seja ela física ou espiritual. Vai repreendendo o mal. Vai jogando por terra toda ação maligna nas vidas, Pai. Quantas pessoas estão doentes, meu Pai, e doença espiritual. São espíritos malignos que têm oprimido essa vida. Mas debaixo da autoridade do nome de Jesus eu oro agora, para que o Senhor venha libertar essa vida de qualquer tipo de enfermidade. Seja ela física, espiritual ou mental. Senhor, alcança essa pessoa. Em nome de Jesus eu oro, para que o
preso venha a ser livre, para que o oprimido venha a ser liberto, o enfermo curado. Pai, aquele que está perdido, Senhor, venha reconhecer o Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como esse homem coxo reconheceu Jesus, a multidão, quando Pedro pregou o arrependimento. Tu és o mesmo Deus que dá oportunidade àquele, Pai, que está caído em trevas, porque para isso se manifestou o teu Filho amado. Para isso Jesus veio para salvar o homem pecador, o homem que caiu, o homem que transgrediu. Ó Deus, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer, meu Senhor amado, mas a tua vontade é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso eu oro por salvação, Senhor, alcance as almas, alcance as vidas, Pai, em nome de Jesus. Alcance, Senhor, através desta oração, aonde, Senhor, alguém ouvir esta oração, que a tua palavra chegue como espada, Deus, porque ela é espada de dois gumes, para cortar os laços do inimigo. Que a tua espada chegue como martelo, para quebrar toda pedra, toda dureza, toda a incredulidade dos corações. Porque a tua palavra é martelo, que a tua palavra chegue como fogo, Deus, para tirar a frieza do coração. Que a tua palavra venha, Senhor, meu Deus, com clareza, para que essa mente venha ser iluminada pela tua palavra, Senhor, que é a luz, que é a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vê o mundo. Porque o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e essa luz é o Senhor Jesus, a luz do mundo. O mundo está em trevas, Senhor. O mundo está em escuridão, meu Pai. Mas Tu és a verdadeira luz, Cristo Jesus. Ilumina a mente deste homem, desta mulher, deste jovem. Ilumina a mente desta família e da minha família. Alcança, Senhor, os perdidos com a Tua salvação. Liberta os oprimidos. Joga por terra todo o poder de principado, de potestade, todo espírito opressor. Que seja agora, meu Pai, repreendido toda a ordem infernal da maldade. E que as vidas venham ser alcançadas pela Tua palavra, Senhor. Eu oro, meu Deus, na noite deste dia. E Te agradeço por essa oportunidade, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.